Esta tatuagem de cobra é igual à do meu pai. As palavras saíram da boca de Allison antes que ela pudesse detê-las, pairando no ar entre ela e o homem mais perigoso da cidade. Os copos de cristal congelaram no meio do brinde, enquanto toda a sala ficava em silêncio, todos os olhos se voltando para a jovem empregada e o seu anfitrião. A mão de Philip Kingston moveu-se instintivamente para a cobra distinta, enrolada em torno de uma adaga no seu pescoço. A sua expressão mudou de anfitrião composto para algo selvagem. Os seus olhos escuros estreitaram-se enquanto estudava o rosto da rapariga, procurando por falsidade em traços que de repente pareciam assustadoramente familiares. O teu pai? A sua voz cortou a tensão, pouco acima de um sussurro, mas exigindo atenção total. Impossível. O copo de cristal em sua mão tremeu ligeiramente, traindo o controlo de ferro que ele se orgulhava de manter. Allison apertou a bandeja com mais força, percebendo o seu erro catastrófico quando os seguranças apareceram ao seu redor. O grande salão de baile da mansão Kingston de repente parecia sufocante, os lustres muito brilhantes, os sussurros dos convidados muito altos, enquanto observavam o drama se desenrolar. Desculpe, senhor, eu não deveria ter falado fora de hora. A sua voz tremia, apesar das suas tentativas de parecer profissional. Anos servindo a elite rica falharam com ela neste momento crucial. A foto do seu pai com a tatuagem idêntica passou pela sua mente. A única lembrança que ela tinha dele. Philip fez um gesto brusco, dispensando os guardas que se aproximavam com um movimento do pulso. Todos continuem a se divertir, ordenou ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. Miss, ele fez uma pausa, esperando o nome dela com a intensidade de um predador avaliando a presa. Allison Parker, senhor. Ela endireitou a postura, recusando-se a encolher-se, apesar do tremor na voz. Algo na expressão dele mudou de ameaçador para curioso, quase vulnerável por um breve momento, antes que a dureza voltasse. Menina Parker, acredito que devemos continuar esta conversa em particular. Ele colocou o uísque quase intocado numa mesa próxima, ajeitando o paletó imaculado. Após o término do evento, venha ao meu escritório. Gregory irá acompanhá-la. Não era um pedido. O restante da gala passou num borrão para Allison, as suas mãos movendo-se automaticamente enquanto servia bebidas e aperitivos. O peso dos olhares curiosos a seguia pelo chão de mármore, enquanto os convidados sussurravam atrás de mãos bem cuidadas, criando teorias sobre o que haviam testemunhado. Exatamente à meia-noite, quando o último convidado partiu numa frota de veículos de luxo, Gregory apareceu silenciosamente ao lado dela. O Sr. Kingston está pronto para recebê-la agora, afirmou ele secamente, conduzindo-a por corredores repletos de obras de arte inestimáveis e exposições de armas antigas. A porta de mogno do escritório de Philip se abriu, revelando uma sala que exalava poder e riqueza antiga. Livros encadernados em couro alinhados nas paredes, uma mesa enorme dominando o espaço e janelas do chão ao teto, com vista para os jardins imaculados da propriedade. Philip estava de costas para ela, com a silhueta recortada contra o luar. O seu nome completo é Allison Marie Parker, nascida a 14 de julho de 2004 no Westlake Memorial. Ele falou sem se virar, a sua voz estranhamente calma, enquanto recitava factos sobre a vida dela que deveriam ser impossíveis de saber. Criada por uma mãe solteira, Diane Parker, em Brookside. O coração de Allison batia forte contra as costelas. Os instintos de luta ou fuga gritavam quando ela percebeu a profundidade dos recursos dele. Como sabe tudo isso? Ela perguntou, surpreendendo-se com a força em sua voz, apesar das mãos trêmulas. Ele virou-se lentamente, a luz da lareira projetando sombras dramáticas em seu rosto. A tatuagem que mencionou, descreva-a em detalhes. Seu tom havia suavizado, quase suplicante sob a ordem, fazendo-o parecer repentinamente humano, em vez do monstro sobre o qual se sussurrava nas notícias. Uma cobra enrolada em uma adaga de prata. As escamas da cobra eram detalhadas com toques de esmeralda, e uma pequena coroa acima da sua cabeça. Allison descreveu a imagem gravada na sua memória, observando enquanto toda a cor desaparecia do rosto de Philip a cada detalhe preciso que ela lembrava. Philip foi até uma pintura na parede oposta, afastando-a para revelar um cofre escondido. Os seus dedos digitaram a combinação com eficiência experiente antes de retirar um diário de couro gasto e uma fotografia amarelada,
que ele colocou na mesa entre eles sem dizer uma palavra. A fotografia mostrava um Philip mais jovem, com o braço em volta de uma mulher bonita, ambos sorrindo contra o pano de fundo de uma praia ao pôr do sol. No pulso dela e no pescoço dele havia tatuagens iguais, exatamente o desenho da cobra e da adaga que havia desencadeado este confronto. A tua mãe, sussurrou ele. Allison estendeu a mão para a foto com dedos trêmulos, estudando o rosto de uma mulher que reconhecia, mas que de alguma forma não reconhecia. Esta é a minha mãe, mas nunca a vi tão feliz. A compreensão atingiu-a como uma onda. Ligações que pareciam impossíveis de expressar. Há 22 anos, apaixonei-me por Diane quando ela era voluntária numa clínica onde um dos meus homens era tratado. A voz de Philip tinha perdido o seu tom autoritário, substituído por algo cru e desconhecido. Mantivemos nosso relacionamento em segredo do meu pai, que controlava os negócios da família. Ele serviu 2 taças de um líquido âmbar, empurrando uma delas em direção a Allison antes de continuar. Quando ela descobriu que estava grávida, fizemos planos para deixar tudo para trás. Novas identidades, uma nova vida longe daqui. Os nós dos dedos dele empalideceram ao redor do copo enquanto as memórias afloravam. Na noite anterior à nossa partida, meu pai descobriu os nossos planos. Philip cerrou os dentes, com a velha raiva brilhando nos olhos. Ele ameaçou matá-la e ao nosso filho ainda não nascido, a menos que ela desaparecesse para sempre da minha vida. Ele mostrou a ela provas do que aconteceu com outras pessoas que o contrariaram. Allison ficou paralisada, incapaz de conciliar o chefão do crime à sua frente com o pai que ela imaginara durante toda a sua infância. Ela me disse que você morreu num acidente de carro quando eu ainda era um bebê. A mentira que moldara toda a sua vida de repente parecia cruel e misericordiosa. Ela me disse que perdeu o bebê, que o estresse das ameaças do meu pai causou um aborto espontâneo. A voz de Philip falhou levemente, décadas de dor vindo à tona. Procurei por ela durante anos, mas ela desapareceu completamente. Por fim, parei de procurar. Ele abriu o diário para revelar uma imagem de ultrassom enfiada entre páginas amareladas, protegida como uma relíquia sagrada. Esta era a única prova que eu tinha de que você existiu. Os seus dedos pairaram sobre a imagem, sem tocá-la, como se tivesse medo de que ela se dissolvesse. A minha mãe criou-me sozinha, trabalhando em turnos duplos como enfermeira para me pagar os estudos. Os pensamentos de Allison correram pelas memórias da infância, recalibrando tudo o que ela pensava saber. Ela sempre mudava de assunto quando eu perguntava sobre a tatuagem nas fotos, dizendo que era de uma vida diferente. Philip moveu-se para a janela, criando distância como se tivesse medo da reação dela. A tua mãe fez uma escolha impossível para proteger-te do meu mundo. O seu reflexo no vidro mostrava uma vulnerabilidade que contradizia tudo o que ela tinha ouvido sobre o chefe do crime implacável. Ela sabe que me encontraste? Perguntou Allison, a sua voz quase inaudível acima do crepitar da lareira. A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de implicações que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar totalmente. O passado e o presente colidiram neste momento de revelação. Philip virou-se, a decisão visivelmente a formar-se nos seus olhos. Não, e precisamos de falar com ela imediatamente. Ele pegou no telemóvel, hesitando antes de marcar o número. O meu pai se foi, mas os inimigos que fiz ao construir este império não hesitarão em usar-te contra mim assim que descobrirem quem tu és. O amanhecer despontou no horizonte, enquanto a equipa de segurança de Philip escoltava Diane Parker para dentro da propriedade, o rosto dela uma máscara de terror, até ver Allison esperando no grande hall de entrada. Mãe e filha se abraçaram enquanto Philip observava à distância, permitindo-lhes um momento antes da tempestade que se seguiria. Tu prometeste mantê-la longe de tudo isso. Diane finalmente falou, dirigindo-se diretamente a Philip, com uma mistura de raiva e afeto há muito enterrado. 20 anos mudaram os dois. No entanto, a conexão entre eles continuava palpavelmente elétrica, carregando o ar ao seu redor. Eu não quebrei essa promessa. O destino quebrou. Philip apontou para o escritório onde poderiam conversar em particular, longe dos ouvidos curiosos de sua equipe. Quando ela reconheceu a minha tatuagem, o passado nos encontrou, estivéssemos prontos ou não. Os 3 sentaram-se e esperaram em silêncio até que Diane finalmente falou, com lágrimas a escorrerem pelo rosto. Quando o teu pai me mostrou aquelas fotos, as pessoas que o contrariaram,
O que aconteceu às suas famílias? Eu não podia arriscar o nosso bebê. As suas mãos torciam-se nervosamente no colo, revivendo o terror. Ele ofereceu-me um acordo. Desaparecer completamente. Dizer-te que perdi o bebê e ele garantiria que ambos vivêssemos. A voz de Diane fortaleceu-se enquanto ela continuava, com a proteção maternal a brilhar. Mudei de nome, mudei-me para o outro lado do país. Construí uma nova vida centrada inteiramente em manter a Allison segura. A Allison absorveu cada palavra, testemunhando a sua mãe transformar-se da mulher tranquila e reservada que conhecia em alguém feroz e determinada. Fizeste tudo isto para me proteger de um avô que eu nem sabia que existia. A revelação de toda uma história familiar oculta a sobrecarregou. O velho Kingston era um monstro, mas está morto há 12 anos. Philip inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos, enquanto se dirigia às duas mulheres. Transformei a sua rede criminosa grosseira em algo legítimo. Um esboço de sorriso cruzou o seu rosto. Diane zombou, anos de raiva a borbulhar a superfície. O teu império foi construído com dinheiro sujo. Phil, vi as notícias sobre os teus rivais nos negócios que desapareceram misteriosamente. A sua voz carregava o peso de antigas discussões, como se nunca tivessem parado de discutir. O mundo em que eu opero não permite mãos limpas. Mas tudo o que construí era para ser seu um dia. De vocês duas, a admissão de Philip pairou no ar. A revelação de décadas gastas construindo um legado para uma família que ele pensava ter perdido para sempre. Uma batida forte interrompeu-os quando Gregory entrou com um relatório urgente. Senhor, houve uma atividade incomum ao redor do apartamento da senhorita Parker. Nossa equipe de vigilância avistou os homens de costa vigiando o prédio. O seu tom profissional não conseguia esconder a gravidade da situação. O comportamento de Philip transformou-se instantaneamente de pai vulnerável para estratega calculista. Costa já deve ter ligado os pontos. Ele sempre teve espiões nos meus eventos. Ele virou-se para Diane e Allison com uma expressão severa. Vocês não podem ir para casa. Não é mais seguro para nenhuma de vocês. Allison observou a interação com crescente alarme, a realidade da sua nova situação tornando-se clara. Quem é Costa? Por que ele estaria interessado em mim? A pergunta foi dirigida a Philip, mas foi a sua mãe que respondeu, surpreendendo os dois com o seu conhecimento. Ricardo Costa, o principal concorrente do seu pai em empreendimentos comerciais legítimos e ilegítimos. A familiaridade de Diane com o mundo do crime revelou o quanto ela acompanhava de perto o mundo de Philip, apesar de afirmar ter deixado isso para trás completamente. Philip estudou Diane com um novo respeito antes de se virar para Allison. Costa passou anos à procura de uma vantagem contra mim, uma filha que eu nunca conheci. Esse é exatamente o tipo de fraqueza que ele estava à espera para explorar. Os seus dedos tamborilaram na secretária enquanto ele considerava as opções. Então, o que acontece agora? Perguntou Allison, endireitando os ombros enquanto olhava para as duas pessoas que a criaram e moldaram a sua vida, tanto pela presença como pela ausência. Fugimos novamente ou lutamos? Philip e Diane trocaram um olhar carregado com 2 décadas de comunicação tácita, de alguma forma ainda capazes de se entender perfeitamente. Nenhum dos dois, responderam em uníssono, a sincronia da resposta deles preenchendo os anos que passaram separados. Neutralizamos a ameaça, continuou Philip, levantando-se para ativar o painel de segurança escondido atrás de uma estante. Um ecrã holográfico iluminou a sala, mostrando imagens de vigilância de toda a cidade, incluindo a modesta casa de Diane e o campus universitário de Allison. Diane aproximou-se dele, estudando a tecnologia com o olhar analítico de uma enfermeira. Os vossos sistemas de segurança melhoraram desde os dias dos simples códigos de alarme e rotações de guardas, observou ela. Um toque de admiração rompeu as suas defesas enquanto os seus dedos traçavam o ar acima do ecrã. Allison observou os seus pais a trabalharem juntos. O peso da sua história partilhada é evidente em cada comunicação não verbal. Isto parece surreal, como observar dois estranhos que, de alguma forma, se conhecem melhor do que deveriam, após 20 anos separados. Sussurrou mais para si mesma do que para eles. As portas se abriram com violência quando uma equipa de especialistas em segurança entrou, liderada por uma mulher severa cujo equipamento tático não conseguia disfarçar a sua postura militar. Senhor,
Os homens de Costa posicionaram-se em 4 locais ao redor da sua propriedade, relatou ela, acenando respeitosamente para Diane e Allison. Execute o protocolo Nightshade Vera, ordenou Philip, recebendo um aceno firme antes que a mulher se retirasse. Ele virou-se para Diane, sua expressão suavizando-se ligeiramente. Ela é ex-forças especiais, a melhor chefe de segurança que já tive, e é por isso que confio nela para cuidar da sua segurança. Os olhos de Diane estreitaram-se quando décadas de emoções enterradas vieram à tona. Então esta é a nossa vida agora? Guardas armados e casas seguras, exatamente o futuro do qual fugi para dar à nossa filha uma vida normal. A sua voz tremia, não de medo, mas de raiva justa pela perturbação de tudo o que ela havia construído. Normal nunca foi uma opção para nós. Morre. Philip usou o velho apelido inconscientemente, fazendo Diane estremecer. O meu pai garantiu isso no momento em que te ameaçou. Mas pelo menos agora enfrentamos essa ameaça juntos, em vez de isolados e vulneráveis. Os monitores de segurança piscaram em vermelho quando os alarmes do perímetro foram ativados, sinalizando a chegada de visitantes indesejados. O telemóvel de Philip vibrou com uma mensagem de Vera, confirmando que o próprio Costa estava a se aproximar do portão principal, solicitando uma audiência em vez de lançar um ataque. Ele quer negociar, murmurou Philip, percorrendo os detalhes da mensagem. Isso é inesperado. Costa geralmente prefere balas a conversas. Sua testa franziu enquanto ele considerava as implicações. O estrategista criminoso visível sob a aparência de legitimidade. Diane agarrou seu braço de repente, suas unhas cravando-se no tecido caro. Não ouse se encontrar com ele, Phil. Lembro-me do que aconteceu da última vez que você negociou com rivais. 3 semanas na UTI enquanto os homens do seu pai caçavam todos os envolvidos. Allison deu um passo à frente, afirmando-se entre os pais com uma confiança recém-descoberta. Eu devo fazer parte desta decisão. É a minha vida também. A sua voz transmitia uma força que silenciou momentaneamente os 2 adultos, nenhum deles acostumado a ser desafiado. O painel de segurança tocou quando o elegante veículo preto de Costa passou pelo portão da frente. Tendo recebido acesso temporário, Philip ajeitou a gravata. A decisão foi tomada enquanto ele olhava para as 2 mulheres que representavam a sua maior vulnerabilidade e a sua maior força. Vamos encontrá-los juntos, como uma família. As suas palavras pairaram no ar, testando um conceito que nenhum deles tinha experimentado antes. Costa espera encontrar uma fraqueza que possa explorar. Mas, em vez disso, enfrentará uma frente unida que mostra exatamente por que é que os Kingston sobreviveram por 3 gerações. Diane instintivamente aproximou-se de Allison. A proteção maternal superou os seus sentimentos pessoais em relação a Philip. Se ele sequer olhar para ela de forma errada, vou mostrar-lhe exatamente o que uma enfermeira de urgência sabe sobre a anatomia humana, prometeu ela, com uma voz firme que combinava com a determinação de Philip. O grande salão de baile tinha sido transformado de um elegante local de festas num ponto de encontro estratégico. O pessoal de segurança posicionou-se discretamente em todas as entradas. Ricardo Costa entrou com apenas 2 guarda-costas. O seu fato italiano caro e o cabelo com madeixas prateadas projetavam um requinte culto que contradizia a sua reputação implacável. Kingston. Costa acenou com a cabeça antes de desviar o olhar para Allison e Diane. A avaliação era clara no seu olhar calculista. Reunião de família. Que comovente. O seu sotaque trazia traços da sua herança portuguesa, palavras precisas e deliberadamente escolhidas para causar o máximo impacto. Philip posicionou-se ligeiramente à frente de Diane e Allison, um gesto sutil de proteção que não passou despercebido à Costa. Diga o que vem fazer e vá-se embora, Ricardo. A sua vigilância do apartamento da minha filha já violou o nosso acordo territorial de 2018. Costa sorriu, mas a expressão não chegou aos seus olhos frios. Filha, que interessante que depois de todos estes anos a fazer negócios juntos, só agora estou a saber da existência dela. Ele circulou-os lentamente, analisando a dinâmica familiar com interesse predatório. O meu pai escondeu muitas coisas dos seus associados, incluindo Allison. Philip respondeu calmamente, observando cada movimento de Costa, enquanto mantinha uma aparência serena. Agora que as circunstâncias mudaram, estou apenas a reunir-me com a família que me foi escondida.
Costa parou diretamente à frente de Allison, estudando suas feições com uma intensidade desconfortável. A semelhança é notável. Você tem os olhos do seu pai, minha querida. Diga-me, você sabia quem ele era antes de ontem? Ou foi realmente a tatuagem que revelou tudo? Allison encontrou o seu olhar sem vacilar. Algo herdado de ambos os pais despertou dentro dela. A minha relação com o meu pai não é da sua conta, Sr. Costa. A forma formal de se dirigir a ele não demonstrava respeito, apenas um limite sendo firmemente estabelecido. Costa riu, genuinamente divertido com a sua rebeldia. Ela certamente herdou a sua determinação, Kingston. Ele voltou a sua atenção para Philip com uma expressão mais severa. Mas o sentimentalismo torna os homens fracos, e a fraqueza no nosso mundo é rapidamente explorada. Isso é uma ameaça. Diane deu um passo à frente, o instinto maternal superando a cautela. 20 anos a proteger a sua filha tinham aprimorado a sua capacidade de reconhecer o perigo, e as palavras cuidadosamente escolhidas de Costa acionaram todos os alarmes internos que ela possuía. Os guarda-costas de Costa ficaram tensos com o seu movimento, as mãos indo em direção às armas escondidas antes que o seu chefe lhes fizesse sinal para baixarem as mãos. Não é uma ameaça, Sra. Kingston, ou qualquer que seja o nome que você usa. Apenas uma observação de alguém que valoriza os laços familiares. A atmosfera ficou carregada de um potencial perigoso quando Costa tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e a estendeu para Allison. Um presente para comemorar este reencontro comovente. Na minha cultura, celebramos quando as famílias são restauradas. O seu sorriso continuava predatório. Philip interceptou a caixa antes que Allison pudesse alcançá-la, abrindo-a ele mesmo para revelar uma elegante pulseira de prata adornada com um pequeno pingente de cobra. Que atencioso, comentou ele secamente, reconhecendo a provocação deliberada na escolha do símbolo por Costa. Considere isso uma oferta de paz e um reconhecimento das novas circunstâncias. Costa recuou, tendo concluído a avaliação que veio fazer. A família deve ser protegida a todo o custo, algo em que ambos concordamos, Kingston. Quando Costa e os seus homens partiram, a equipa de segurança de Vera examinou a pulseira em busca de dispositivos de rastreamento ou outras ameaças. Está limpa, senhor, relatou ela após uma análise minuciosa. Embora o simbolismo seja bastante claro, ele está a marcá-la como alguém de quem está ciente. Allison pegou na pulseira, estudando o intrincado amuleto de cobra com emoções contraditórias. Então, passei de estudante universitária anônima a peão num jogo de xadrez criminoso da noite para o dia. Ela olhou para os pais, procurando um conforto que nenhum dos dois podia honestamente oferecer. O telemóvel de Philip vibrou com uma mensagem urgente, e a sua expressão escureceu ao ler o ecrã. Os homens de Costa estão a mobilizar-se por toda a cidade. Esta visita foi apenas uma distração. Ele virou-se para Vera, dando instruções rápidas. Bloqueie todos os interesses comerciais e leve o nosso pessoal para locais seguros. Diane observou a transformação com horror, vendo o homem que ela amara desaparecer sob a persona de chefe do crime da qual ela fugira. É exatamente por isso que deixei o Phil. Num minuto você está a falar sobre família, no outro está a comandar um exército como o seu pai antes de você. A diferença é que estou a fazer isto para proteger a nossa filha, não para controlá-la. A resposta de Philip foi silenciosa, mas intensa. Anos de arrependimento e determinação evidentes em cada palavra. Eu nunca me tornei como o meu pai. Construí algo diferente. Algo que poderia ter sido nosso. Allison absorveu a troca de palavras entre eles. Partes da sua identidade mudavam e se reformavam a cada revelação. Preciso entender exatamente no que me meti, declarou ela, interrompendo a discussão reacendida entre eles. Chega de meias-verdades ou versões protegidas da realidade. Philip levou-os ao seu escritório privado nas profundezas da mansão, uma sala fortificada contra invasões físicas e eletrônicas. Ecrãs montados na parede exibiam operações globais que abrangiam setores que iam do transporte marítimo à tecnologia, do imobiliário à segurança privada, a verdadeira extensão do Império Kingston. Eu herdei uma organização criminosa rudimentar, focada em esquemas tradicionais, jogos de azar, proteção, contrabando, explicou ele, ativando um terminal seguro. Ao longo de 20 anos, transformei-a num conglomerado global legítimo,
mantendo ligações estratégicas clandestinas. Diane zombou, apontando para as imagens de segurança que mostravam pessoal armado a circular pelas propriedades de Kingston. Deste-lhe uma aparência respeitável, mas a base continua a ser construída sobre o medo e o controlo. As suas palavras carregavam o peso de discussões antigas nunca totalmente resolvidas. Allison estudou o mapa de operações com precisão analítica. Os seus cursos universitários de gestão proporcionaram-lhe um contexto inesperado. Essas rotas de transporte pelo Sudeste Asiático são eficientes demais para serem totalmente legítimas. Ela apontou padrões que apenas alguém com a mente estratégica do pai notaria. Menina inteligente, Philip reconheceu com orgulho inesperado. 15% da nossa carga contém itens que contornam certos obstáculos regulatórios. Os lucros dessas operações financiam os nossos negócios legítimos, que empregam mais de 20 mil pessoas em todo o mundo. A tela mudou para exibir as operações concorrentes da costa, destacando áreas de sobreposição e conflito potencial. Ricardo quer o que eu construí, mas não tem visão para criá-lo sozinho. A avaliação de Philip foi clínica, distanciada do ódio pessoal que definia a rivalidade entre eles. Então, eu sou uma vantagem, uma fraqueza que ele pode explorar para obter vantagem, concluiu Allison, processando a sua nova realidade com notável compostura. Qual é a jogada mais provável dele agora que sabe sobre mim? Ela dirigiu a pergunta aos pais, reconhecendo a experiência complementar deles. Philip e Diane trocaram olhares, os seus pensamentos alinhando-se apesar dos anos de separação. Ele investigará completamente a tua vida, começou Diane, baseando-se nos seus anos de vigilância. Amigos, colegas de quarto, professores, qualquer pessoa que possa ser manipulada ou ameaçada para ter acesso a ti. Simultaneamente, ele sondará a minha organização em busca de reações, testando como os recursos são realocados para te proteger. Continuou Philip sem interrupção. Ele está à procura de padrões que revelem prioridades e vulnerabilidades na nossa estrutura de segurança. Vera entrou com informações atualizadas, o seu tablet exibindo imagens de vigilância de toda a cidade. Os homens de costa estabeleceram pontos de observação perto do campus universitário da Sra. Parker e abordaram 2 dos seus colegas de turma para interrogatório, relatou ela com eficiência. Eles encontraram Zoe e Hank. Allison ficou preocupada com a autopreservação avassaladora da sua amiga. Eles não sabem nada sobre isto, são inocentes. As implicações da sua vida normal, colidir com este mundo perigoso, tornaram-se subitamente concretas, em vez de abstratas. Philip acenou com a cabeça para Vera. Instruções tácitas passaram entre eles antes de ela sair. Os seus amigos serão protegidos discretamente, ele assegurou Allison. Costa não vai prejudicar civis desnecessariamente. Isso atrai a atenção indesejada das autoridades. Ambos preferimos evitar. Diane andava de um lado para o outro na sala. Formação médica traduzida em soluções práticas. Precisamos de criar distância entre Allison e qualquer pessoa vulnerável. Programa semestral no estrangeiro. Emergência familiar. Algo plausível que explique a sua ausência repentina sem levantar suspeitas. Licença acadêmica é muito passivo. Philip contrapôs. Mente estratégica avaliando opções. Costa simplesmente esperaria manutenção. Mantendo vigilância até ela reaparecer. Ele virou-se para Allison, considerando-a com novo respeito. Precisamos de algo mais ousado que mude a equação fundamental. Allison endireitou a postura, a decisão formando-se nos seus olhos. Então usamos-me como isca, mas nos nossos termos. A sugestão dela silenciou a sala. Os pais dela se uniram em rejeição imediata, apesar de reconhecerem o mérito estratégico do seu pensamento. Absolutamente não, afirmou Diane com firmeza. A proteção materna se sobrepôs às considerações táticas. Não te protegemos por 20 anos apenas para deliberadamente te colocar na mira de Costa agora. A voz dela falhou levemente, revelando o desgaste emocional da situação. Não estou a sugerir que me coloque em perigo desprotegida, esclareceu Allison. A inteligência claramente herdada de ambos os pais era evidente no seu raciocínio. Quero dizer, nós controlamos a narrativa em vez de reagir às jogadas de Costa. Nós decidimos quando e como ele ficará a saber sobre mim. Philip e Diane trocaram um olhar que dizia muito. A conexão tácita entre eles reacendeu-se, apesar dos anos de separação e desconfiança.
Costa opera através da assimetria de informação, sabendo mais sobre os seus oponentes do que eles sabem sobre ele, explicou Philip, com a sua mente estratégica já a traçar contra-ataques. Ao controlar a sua apresentação, nós aproveitamos essa vantagem para nós. Philip estudou a sua filha com um novo respeito, reconhecendo a mente estratégica que espelhava a sua. O que exatamente estás a propor? Ele inclinou-se para a frente, a curiosidade superando o seu instinto protetor inicial ao ver o brilho determinado nos olhos de Allison. Uma apresentação formal à sociedade, a revelação do ar de Kingston, que nem Costa nem ninguém mais pode ignorar. A voz de Allison ficou mais forte à medida que o seu plano tomava forma. Uma declaração pública que me transforma de vulnerável em forte, de alvo em sucessora protegida. Diane abanou a cabeça veementemente. Anos de cautela não são facilmente descartados. No momento em que entrares no centro das atenções como uma Kingston, todos os inimigos que o teu pai já fez saberão exatamente quem atacar. As suas mãos tremiam ligeiramente ao enfrentar a perspectiva de seus piores medos se materializarem. Eles já sabem, mãe. A resposta gentil de Allison carregava o peso da sua nova realidade. A vigilância de Costa prova que o sigilo já não me protege. Apenas me mantém ignorante e despreparada para ameaças que já existem. Philip dirigiu-se à sua secretária, os dedos voando pelo teclado enquanto acedia a ficheiros protegidos. Se seguirmos esta estratégia, ela deve ser abrangente. O ecrã mudou para exibir agendas sociais, registros comerciais e propriedades. A introdução deve ser credível, irrepreensível. Precisamos de uma história de fundo que explique a minha ausência sem implicar a mãe em qualquer engano, sugeriu Allison, com a mente a trabalhar nas complicações. Algo que proteja a reputação dela e justifique por que é que só agora estou a entrar no mundo dos Kingston. Diane viu a filha transformar-se diante dos seus olhos. A precisão analítica e o pensamento estratégico inconfundivelmente herdados de Philip. Talvez uma educação privada europeia. Muitas famílias ricas mantêm os filhos longe dos holofotes durante os anos de formação. A Suíça tem várias escolas exclusivas que se orgulham de sua discrição absoluta. Philip confirmou que já estava construindo o rastro digital que apoiaria sua história fabricada. Registros podem ser criados mostrando sua frequência desde a infância até a universidade. Allison andava pela sala, continuando a desenvolver a narrativa. Precisaremos de fotografias, férias em família, cerimônias de formatura, feriados nas propriedades dos Kingston. Ela se virou para o pai. Preocupações práticas surgiram. Seu pessoal pode criar isso de forma convincente? A equipa de segurança digital dos Kingston inclui ex-agentes de inteligência especializados precisamente neste tipo de documentação. Philip permitiu-se um pequeno sorriso perante a abordagem meticulosa da sua filha. Até amanhã teremos uma história fotográfica completa da sua vida como Kingston. Vera regressou com um tablet exibindo esboços do designer pessoal dos Kingston. Opções de guarda-roupa para a estreia pública da Sra. Parker. Senhor, o ecrã mostrava roupas elegantes dignas de uma herdeira de um império global. Cada uma incorporava subtilmente o motivo da cobra que se tornara sinônimo do poder dos Kingston. São lindos, mas falta algo essencial. Allison estudou os designs com um olhar crítico antes de se virar para a mãe. Preciso honrar os dois lados da minha herança. A força que herdei dos Kingston e a compaixão que aprendi contigo, mãe. A expressão de Diane suavizou-se com as palavras da filha. O orgulho ofuscou brevemente o medo. A tua compaixão vem de dentro, Allison. Eu apenas ajudei-te a cultivar o que já existia. Ela apertou a mão da filha. Uma vida inteira de amor comunicada num simples gesto. As iniciativas médicas da Fundação Kingston, sugeriu Philip inesperadamente. Poderíamos posicionar Allison como tendo estado envolvida no nosso trabalho humanitário no estrangeiro. Explicando o seu interesse em cuidados de saúde, ao mesmo tempo que se relaciona com a tua formação em enfermagem, Diane pareceu genuinamente surpreendida. Vocês têm iniciativas médicas? Desde quando é que o Império Kingston se preocupa com causas humanitárias? O ceticismo em sua voz não conseguiu mascarar completamente seu interesse, especialmente quando Philip ativou uma tela mostrando clínicas em países em desenvolvimento. Desde que percebi que um dia talvez precisasse provar a você que me tornei um homem diferente do meu pai. A admissão silenciosa de Philip pairou no ar entre eles.
Décadas de arrependimento e esperança comprimidas em uma única frase que mudou algo fundamental em sua dinâmica. Allison observou o momento entre seus pais, compreendendo à medida que pedaços de sua identidade se encaixavam. Então, estou oficialmente a tornar-me Allison Kingston para um império global e uma fundação filantrópica. Recentemente, regressei de estudos no estrangeiro para assumir o meu lugar nos negócios da família. Não são apenas negócios, esclareceu Philip. A determinação endureceu as suas feições. Apenas negócios legítimos. Vou acelerar o cronograma para separar completamente as nossas operações. A Kingston Industries estará acima de qualquer reprovação antes de você assumir o seu cargo nela. Allison considerou o reflexo de si mesma na janela escura, imaginando o peso do nome Kingston que em breve carregaria. Precisaremos resolver a lacuna educacional. As minhas notas reais da universidade não vão corresponder aos registros falsificados da Academia Suíça que estamos a criar. A Fundação de Bolsas de Estudo Kingston retroagiu doações à sua universidade real, explicou Philip, abrindo os registros financeiros no seu tablet. As suas conquistas acadêmicas continuam sendo suas, apenas reformuladas dentro da nossa narrativa construída como estudos independentes especiais aprovados pelas instituições europeias. Vera entrou com os protocolos de segurança para a estreia de Allison, descrevendo medidas invisíveis para os convidados, mas abrangentes em cobertura. Contratamos equipas especializadas de 3 empresas diferentes para garantir camadas de proteção redundantes e reconhecimento facial para detectar qualquer indivíduo não autorizado que tente se infiltrar no evento. Diane cruzou os braços, não totalmente convencida. E quanto à Costa e às outras ameaças? Uma estreia pública torna Allison visível, mas não neutraliza o perigo. Sua preocupação prática cortou o entusiasmo do planejamento, trazendo-os de volta à realidade da situação. 3 semanas depois, o grande salão de baile do Kingston Manor brilhava com lustres de cristal e o zumbido silencioso da elite da cidade reunida para o que as colunas sociais haviam construído como o evento social da década. O pessoal de segurança, disfarçado de funcionários do restaurante, monitorava todas as entradas, enquanto a equipa de Vera conduzia revistas discretas em busca de armas. Allison estava diante do espelho de corpo inteiro no que se tornara sua suíte, mal reconhecendo a mulher sofisticada que a fitava. O vestido personalizado incorporava detalhes sutis em esmeralda que ecoavam a tatuagem de cobra, enquanto uma delicada pulseira com o brasão de Kingston adornava o seu pulso. Está linda, disse Diane da porta com o seu próprio traje elegante, uma mudança marcante em relação aos uniformes práticos que a definiram por 2 décadas. E aterrorizada, o que mostra que não perdeu completamente o seu bom senso, apesar de todo este luxo. Philip apareceu atrás de Diane, resplandecente num smoking, feito à medida que enfatizava a sua presença imponente. Todas as pessoas no andar de baixo foram cuidadosamente avaliadas, incluindo Costa e os seus associados. O seu tom transmitia a confiança de um homem que se preparou para todas as contingências. "O pacote está seguro?" perguntou Allison baixinho, referindo-se ao componente final do plano deles. O elemento que inicialmente causara uma discordância acirrada entre seus pais antes de reconhecerem sua necessidade, o verdadeiro sacrifício que mudaria tudo. Philip assentiu solenemente, a mão movendo-se inconscientemente para o bolso interno do paletó, onde um pequeno pendrive continha 20 anos de empreendimentos criminosos cuidadosamente documentados, pronto para ser usado no momento em que Costa fizesse seu movimento antecipado contra nós. Diane deu um passo à frente para ajustar o colar de Allison, os dedos demorando-se protetoramente. "Lembre-se, se algo parecer errado, qualquer indício de perigo, dê o sinal e a segurança irá imediatamente resgatá-la." Os planos de contingência ensaiados tinham sido praticados repetidamente nas últimas semanas. "Estou pronta", assegurou Allison a ambos, surpreendendo-se com o quão verdadeira a afirmação parecia. Algo tinha despertado dentro dela durante essas semanas de preparação. Uma força que ela não sabia que possuía, herdada tanto da mãe que a protegia quanto do pai, que ela estava apenas começando a conhecer. A família desceu a grande escadaria em conjunto, as conversas silenciando quando centenas de olhos se voltaram para eles. Philip levantou a mão para pedir silêncio, e a sala imediatamente obedeceu, numa demonstração do respeito e medo que ele inspirava neste mundo. Distintos convidados,
Agradeço por se juntarem a nós esta noite para o que é, sem dúvida, o momento mais importante da minha vida. A sua voz ecoou sem esforço pela sala silenciosa. Anos de autoridade evidentes em cada palavra medida. Esta noite, apresento-vos a minha filha e herdeira, Alison Kingston. Aplausos educados ecoaram pela multidão, com curiosidade e cálculo visíveis em muitos rostos, enquanto avaliavam este desenvolvimento inesperado na dinastia Kingston. Costa ficou perto do centro da sala, com uma expressão cuidadosamente neutra, enquanto os seus olhos não perdiam nada. Alison deu um passo à frente, como ensaiado, com a voz clara e confiante, apesar do barulho do seu coração. É uma honra finalmente assumir o meu lugar no legado dos Kingston, particularmente nas iniciativas médicas da nossa fundação, que sempre foram a minha paixão. A noite coreografada decorreu na perfeição, com Alison a mover-se pela multidão com uma facilidade treinada, aceitando felicitações e desviando perguntas subtis sobre o seu passado, com respostas preparadas que tinham sido meticulosamente elaboradas. Philip permaneceu à vista, mas deu-lhe espaço para se estabelecer. Costa finalmente se aproximou durante uma pausa momentânea. Taça de champanhe na mão e charme calculado em ação. Senhora Kingston, você certamente fez uma estreia impressionante. O seu olhar oscilou entre ela e Philip, avaliando a dinâmica com interesse predatório. Estou ansioso para ver como você influenciará os diversos interesses comerciais do seu pai. Senhor Costa, acredito que você está a interpretar mal o meu papel. O sorriso de Alison permaneceu agradável, enquanto os seus olhos endureciam imperceptivelmente. Estou focada exclusivamente nos nossos empreendimentos legítimos e esforços humanitários. As velhas formas de fazer negócios são precisamente isso, velhas. Costa inclinou-se para mais perto, baixando a voz para um sussurro destinado apenas aos ouvidos dela. Tal ingenuidade é encantadora, mas perigosa no nosso mundo, senhora Kingston. Pergunte ao seu pai o que aconteceu à família Rodrigues quando tentaram uma evolução moral semelhante. Philip apareceu ao lado de Alison com um timing perfeito, taças de champanhe na mão e um olhar de aviso dirigido a Costa. A minha filha compreende exatamente como funciona a evolução, Ricardo. Aqueles que não se adaptam extinguem-se. A ameaça por trás do seu tom cordial era inconfundível. Uma vibração subtil do relógio de Philip sinalizou a aproximação dos agentes federais, a sua expressão não revelando nada enquanto brindava com Costa. Há novos começos e velhos finais, brindou ele enigmaticamente, posicionando-se estrategicamente para testemunhar a queda dos seus rivais, mantendo ao mesmo tempo uma negação plausível. O sorriso de Costa endureceu com a repreensão subtil, a sua resposta interrompida por uma comoção perto da entrada principal, quando agentes federais em equipamento tático invadiram o salão de baile. A operação tinha começado exatamente como Philip tinha combinado através de canais anônimos. O conteúdo das pendrives fornecia provas irrefutáveis das operações criminosas de Costa, excluindo cuidadosamente o envolvimento de Kingston. Ricardo Costa está preso por extorsão, lavagem de dinheiro e conspiração, anunciou o agente líder, apresentando um mandado enquanto sua equipe se movia eficientemente pela multidão atônita. Temos um mandado para apreender todos os dispositivos eletrônicos e documentos em sua posse. A luz do sol da manhã entrava pelas janelas de uma modesta cabana à beira do lago, longe de Kingston Manor, iluminando Diane enquanto ela preparava o pequeno almoço, enquanto Alison e Philip revisavam as notícias sobre a queda espetacular de Costa. As manchetes proclamavam o fim de uma das maiores organizações criminosas do país, sem mencionar o envolvimento de Kingston. O seu sacrifício foi maior do que eu esperava, admitiu Diane, colocando café diante de Philip, com uma gentileza que revelava reservas derretidas. Entregar provas que implicavam Costa enquanto desmantelava as suas próprias ligações criminosas. Não achei que fosse realmente fazer isso. Os dedos de Philip traçaram inconscientemente a tatuagem de cobra em seu pescoço, o símbolo que havia iniciado a jornada de volta um ao outro. Alguns impérios precisam cair para que outros possam surgir adequadamente. Seu olhar se voltou para Alison, com um orgulho evidente em sua expressão. Os negócios legítimos de Kingston prosperarão sob a liderança dela algum dia. Alison percorreu as mensagens em seu telefone seguro.
Os administradores da universidade aceitaram prontamente seu pedido de licença de um semestre após a revelação pública de sua identidade. A Fundação Kingston recebeu 12 propostas de parceria desde o Gala, todas focadas na expansão dos nossos programas de assistência médica. A sua mãe deveria liderar essas iniciativas, sugeriu Philip, surpreendendo as duas mulheres com a sinceridade em sua voz. A experiência dela como enfermeira fornece exatamente a visão prática que falta à maioria das fundações ao implementar programas em comunidades carentes. Diane fez uma pausa, com a cafeteira suspensa no ar enquanto processava as palavras dele. Está a oferecer-me um cargo na sua empresa. A pergunta carregava camadas de significado além da simples indagação. Implicações de reconstrução da confiança e possível reconciliação após décadas de separação. Estou a oferecer-lhe a oportunidade de transformar o que antes foi construído através da intimidação em algo que realmente ajuda as pessoas. Philip olhou diretamente para ela, com vulnerabilidade visível sob a sua confiança habitual. Nós três trabalhando juntos, cada um trazendo diferentes pontos fortes para criar algo melhor do que o que existia antes. Allison observava a conversa com um otimismo cauteloso, sentindo a reconexão provisória que se formava entre os seus pais, o conhecimento médico da mãe, a perspicácia empresarial do pai e a minha nova perspectiva. Poderíamos realmente fazer a diferença, em vez de apenas acumular riqueza e poder. A chegada de Vera interrompeu o momento. O seu comportamento profissional habitual suavizou-se devido ao ambiente informal. A equipe de transição informa que todas as participações da Kingston foram reorganizadas com sucesso sob a nova estrutura corporativa. Ela entregou a Philip um tablet exibindo organogramas complexos. Todas as ligações com as operações anteriores foram cortadas, assim como os homens que trabalhavam para nós. A pergunta de Philip revelou uma preocupação contínua com aqueles que serviram lealmente, independentemente da natureza questionável do seu serviço. Eles receberam os acordos prometidos e oportunidades de emprego legítimas? Todos os ex-funcionários foram transferidos para cargos de segurança dentro da Kingston Industries ou receberam pacotes de aposentadoria, conforme solicitado. A resposta de Vera ganhou um aceno de aprovação de Philip antes que ela se retirasse discretamente, deixando a família continuar a conversa. Então, isto está mesmo a acontecer. Diane refletiu, sentando-se ao lado de Philip, em vez de ir em frente a ele, como tinha feito desde o reencontro. Depois de 20 anos a fugir deste mundo, estou a voltar para ele de boa vontade, embora seja uma versão supostamente reformada. A mão de Philip cobriu a dela hesitantemente, um gesto tímido após tantos anos separados. Esta versão inclui a sua influência e supervisão, que era precisamente o que faltava antes. A sinceridade na sua voz preencheu décadas de separação, oferecendo algo que nenhum dos dois ousara esperar. Allison estudou a tatuagem de cobra visível no pescoço do pai, compreendendo agora a complexa história que ela representava. Tenho pensado em fazer uma para mim. Não exatamente igual, mas uma variação que honre vocês dois e o que passamos. De jeito nenhum, responderam os pais em perfeito uníssono. A objeção sincronizada deles provocou risadas surpresas dos três. Talvez o primeiro momento de alegria genuína e descomplicada que compartilharam como família. O som pairou no ar como uma promessa de possibilidades futuras. Fora da cabana, a equipe de segurança de Vera mantinha o perímetro vigilante, protegendo a família enquanto navegavam na sua nova realidade. Dentro daquelas paredes protegidas, 3 pessoas que tinham sido separadas pelo medo, mentiras e necessidade começaram o delicado processo de se tornarem uma família, diferente do que poderiam ter sido, mas talvez mais forte por ter sido forjada pelo fogo. O Morning News continuava a reportar a queda de Costa em segundo plano. Enquanto Philip delineava planos para expandir o alcance da Fundação Kingston, Diane oferecia insights práticos de seus anos na área da saúde e Allison contribuía com novas perspectivas de sua geração. 3 vozes distintas encontrando harmonia em um propósito comum. Eu nunca imaginei esse resultado quando reconheci sua tatuagem na gala. Allison admitiu que a memória daquela noite fatídica agora se transformou de aterrorizante em fundamental. Um comentário impulsivo mudou tudo, revelando a verdade após 20 anos de segredos. A tatuagem da cobra tinha evoluído de um símbolo de rebeldia na juventude para algo mais profundo.
Um brasão de família gravado na pele em vez de metal ou pedra. Diane estendeu a mão timidamente, os dedos traçando o contorno no pescoço de Philip pela primeira vez em décadas. Devemos estabelecer uma sede permanente para a fundação, separada da Kingston Industries, sugeriu Allison, já esboçando um projeto de edifício no guardanapo. Algo acolhedor e transparente, o oposto das intimidadoras torres corporativas associadas ao nome da família. Philip observou o entusiasmo da filha com silenciosa admiração, reconhecendo partes de si mesmo e de Diane entrelaçadas na abordagem apaixonada dela ao futuro deles. O legado Kingston reimaginado através da sua visão pode realmente tornar-se algo que eu tenha orgulho de deixar para trás. Ele admitiu que décadas de arrependimento deram lugar a uma esperança inesperada. Obrigado a todos por acompanharem esta incrível jornada de verdade, redenção e família. Se gostaram desta história de uma tatuagem que reuniu uma família separada pelo perigo e pelos segredos, escrevam nos comentários de onde estão a assistir. Não se esqueçam de curtir, subscrever e partilhar este vídeo com alguém que aprecia dramas familiares poderosos. O vosso apoio significa tudo e ajuda-me a continuar a trazer estas histórias emocionantes diretamente para vocês todas as semanas.